Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, né? Nessa sala maravilhosa, fazendo parte dessa família, que é a comunidade israelita da Nova Aliança. Sina, eu posso dizer que é uma amada comunidade, tá? Cada um de vocês é membro dessa amada comunidade. Hoje nós nos reunimos não apenas como indivíduos, né, mas como uma grande família do Eterno, unidos por um mesmo propósito: servir ao nosso Criador com alegria, fortalecer nossos laços e buscar juntos sabedoria e direção na sua Santa Torá, como está escrito, né, no Salmo 133, verso 1. Rene matov Naim, Shevet Achim Gan Yahade. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Hoje, mais um dia, mais uma data, 16 do mês Rechivan, do ano 5.786, ou 6 de novembro de 2025. A paraxá que estamos estudando é Vairá. Ele apareceu. Com leitura integral, no capítulo 18, verso 1, a o capítulo 22, verso 24 do livro de Gênesis, tá? Uma porção para hoje, que é a quinta aliá, está no mesmo livro, Gênesis, capítulo 21, verso 5, e vai até o versículo 21. E as outras leituras, como a Haftará, está baseada no segundo livro de Reis, capítulo é o 4, verso 8, e vai até o capítulo 37º, 37. Também a Brit Hadachá oferece para nós outra leitura, que está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5 até o versículo 25. Baruch Hashem por isso, por mais esse momento, daqui em outros, que o nosso cooperador de hoje já está presente aqui de Aracaju, né? A partir de agora está com a palavra, que o Eterno abençoe, Shalom. Pode continuar. Shalom, shalom a todos, amados Ahim, meus irmãos. Espero que estejam vindo bem aqui. Vamos, então, fazer a leitura, conforme o nosso costume, a leitura responsiva aqui da Quinta Aliá. Tá? Desde já é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez, mais um dia convosco, para que compartilhamos juntos, né? Porque não juntos, do ensinamento de Hashem, porque estou aqui também para aprender. Quando nós ensinamos, automaticamente nós estamos também nos enriquecendo espiritualmente, né? Vamos compartilhar a leitura para depois tecer algumas teses, algumas considerações. Pronto, repetindo, a leitura inicial será no livro, né? De Bereshit, de Gênesis, no capítulo 21. Vamos iniciar no versículo 5º até o 21. Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, Isaac, né? Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria que Abraão que Sara havia de amamentar filhos?
No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, lhe disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem, da tua semente, né? Então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beersheba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se em frente dele a uma boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não seja eu morrer, para que não veja eu morrer o menino. Assim, sentado em frente dele, levantou-se a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, e cresceu, e, morando no deserto, tornou-se lecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ok. Eis aqui a leitura, né, da quinta, aliás. Deixe eu conferir algumas coisinhas aqui para deixar tudo nos conformes, tá? Ver como está o meu áudio. Você acredita que está ok, né? Ninguém falou? Tudo bem. Está muito baixo? Ah, sim. Bem, talvez porque a minha voz é baixa mesmo, tá? Eu trabalho no ambiente hospitalar, aí normalmente a gente fala menos. Alguém está chorando por quê? Está baixa a voz? Vamos lá. Tentar aqui facilitar a vida de vocês. Muito bem. É, eu quero fazer algumas considerações para a gente entrarmos na
na Aliá em si, tá? Bem, nós sabemos, nós aprendemos, tá? Que a vida de, do casal Abraão e Sara era uma vida tranquila, internamente falando, tá? Internamente falando. Era um casal que não se ouvia discussões, né? Intrigas, como aconteceu, por exemplo, a família de Yaakov, que foi uma família meio conturbada, né? Porém, foi bem sucedido, porque ele, apesar que a vida dele foi tumultuada, na família dele foi meio tumultuada, mas ele teve controle, né? Teve o domínio e preservou, né, o legado no meio entre seus filhos, tá? Por ele ter duas esposas, quatro, né? Envolvendo mais duas servas, houve aqueles atritos entre elas, né? Mas o Yaakov, ele teve sabedoria, teve uma inteligência emocional, né? Não perdeu a rédea, né? Não perdeu o controle, certo? E pôs as coisas nas ordens, né? Apesar que houve muitas coisas, intrigas, né, entre os irmãos, como nós sabemos a história, todavia ele permaneceu firme, né? Firme no propósito, no legado. E aqui o casal, o nosso patriarca Abraão e a nossa matriarca Sara vivia tranquila, uma vida tranquila entre os dois, até um dia ela tomar uma decisão que trouxe sérias consequências, né? Derrubou a paz que outrora vivia entre ela e o esposo. Quando ela decidiu, certamente foi uma coisa pensada, né? Mas não foi bem pensada. Decidiu de entregar sua serva para, através dela, na verdade, tenha um filho. Então, o filho era para ser de Sara, tá? Porque Hagar era uma escrava, certo? A escrava não tem vida própria, praticamente, né? Quem determinava eram seus senhores. Naquela época, isso era algo comum, tá? Era cultural, tanto quanto também a questão da, da poligamia, né? E já existia, nós aprendemos na- lá, na, lá no início, como surgiu a poligamia, tal, aquela questão toda. E era normal, era algo, né, não, diferentemente da visão de hoje, certo? Culturalmente era algo normal. Para Sara era mais fácil ter um filho através de Hagar, através da tua serva, do que dela própria. Para Sara era impossível ter filho, tá? Por isso que ela tomou a iniciativa de dar a sua serva. Então ela procura o caminho mais fácil. Ela pegou o atalho, podemos dizer, certo? E nós sabemos que os atalhos, né, traz sérios problemas, não é verdade? Ela tomou uma decisão mais fácil, porém a vida ficou mais difícil, né? Geralmente as decisões fáceis, a vida fica mais conturbada, fica mais difícil. Ao passo, uma decisão difícil torna a vida mais fácil, tá? Nós vamos aprender isso, né, nessa aliar, tá? Esse pensamento é um pensamento que eu aprendi com Jerônimo Temel, é um grande, é, ele é estudioso, né? Estudou neurociência, certo? E isso aí a Bíblia, a Torá, o próprio Rabi Yeshua nos ensinou isso também. Não é algo novo, tá? Não é algo novo, é algo já milenar, né? Algo muito antigo, tá? Então, Sara tomou a decisão fácil para ela, era para ter, era para
ter filho através da tua serva, mais difícil do que ela ter. Segundo ela, que era impossível ter, porque na época ela estava com 76 anos de idade, 76 anos já era considerada idosa. E Abraão tinha 86 anos de idade, tá? Quando tomou a decisão. Na verdade, quando nasceu Ismael, sério, na verdade, quando nasceu Ismael. Então, ela tinha seus 75 anos, por aí, tá beirando 76 anos. Tá. E Abraão ouviu a voz da tua serva, aceitando Hagar para, através dela, ter seu filho, Ismael. Que pensando ele, que Ismael também seria uma proposta boa. Ele também se sentia impotente, a idade dele estava avançada, e nós aprendemos um pouco antes, e ele questionou com o Eterno que ele não tinha ninguém a não ser o Eliezer, né, que era um servo, que era um mordomo, certo? A única pessoa que ele tinha, que era mais íntima a ele, mais próxima, certo? E não tinha filho. Então ele tinha certa incerteza, não sei, não tinha uma visão de Deus. Até aí ele não tinha uma visão de Deus. Até então, eterno. Mais na frente a gente vai aprender algo, tá? Vamos passo a passo. Então ela tomou a decisão fácil e a vida dela se tornou difícil porque após ter Hagar, após ter Ismael, ao invés de ofereceu seu filho para a sua serva, ela se apossou. Por quê? Certo, é complicado. A mãe fica meses ali mamando, né? Dando carícias ao seu filho, e para entregar é complicado, certo? E infelizmente quem educou Ismael não foi Sara, foi Hagar, isso é fato. E Abraão ficou triste, porque percebeu que o rapaz, que já é o garoto, né? A gente vai ver aqui também que nesta época, quando ela foi expulsa com seu filho, ele tinha aproximadamente 17 anos, tá? 17 anos de idade. Não era criança não de pegar no colo, não. Podia pegar na mão. É tanto que o anjo diz, levanta seu filho, né, na mão. Isso é porque era um rapaz de 17 anos, aproximadamente, tá bom? Isso é fato, pela idade que ele foi circuncidado, certo? E anos depois, quando o menino foi desmamado, Isaac já tem alguns anos já de idade, 3 anos aproximadamente, certo? Então, o que acontece? Ela educou, Hagar educou mas dentro da sua cultura, porque Hagar era uma egípcia, certo? Percebemos que não houve uma conversão, não houve uma conversão, certo? Houve muitos, eu acredito, nós acreditamos, né? ela, ela tinha um pensamento totalmente diferente, a cultura diferente. Ela tinha atrito, ela contendia, ela questionava, se rebelava contra a tua serva Hagar. A tal ponto, quando ela estava grávida, antes de o menino nascer, ela fugiu, ela não aceitou, certo? Não aceitou o regime, não aceitou estar sobre o domínio da tua senhora. Ela abominou aquele lá, aquela habitação, o rito, o costume, enfim. Ela não tinha uma identidade, tá? Abraão percebeu isso no garoto, que não era realmente digno de assumir um legado, o seu legado, né, que é a monogamia, né, levantar uma nação judaica, uma nação eleita, uma nação sacerdotal. Ele não tinha capacidade, ele não tinha o aval, ele não tinha, não estava qualificado até o ponto. Isso entristeceu muito Abraão.
Abraão percebeu isso, né? Percebeu. Então, o que acontece? Para corrigir o erro, foi necessário tomar uma outra decisão, para desfazer a primeira, né? Vejamos, o Eterno usou a própria pessoa que arrumou, que tomou a decisão precipitada. Quem tomou a decisão precipitada? Hagar, desculpa, Sara. Então, a própria Sara se sentiu culpada pela decisão, eu não vou dizer decisão, não. Na verdade, quem tomou a decisão foi Abraão, tá? Mas pela proposta, pela ideia, e Abraão aceitou, certo? Aceitou. Deu o aval. Quem deu o aval, no caso aqui, é o homem, tá? Então, ela deu a proposta, ela se sentiu culpada por ter dado a iniciativa, a ideia de oferecer a sua serva, certo? Então, ela disse, agora tem que resolver esse problema, tem que resolver, porque esse rapaz aí, se ele permanecer conosco, ele vai causar um prejuízo, não vou dizer, um dano imensurável. Ele vai até o ponto, acreditamos, a tradição fala, de matar até o herdeiro, o que de fato é o herdeiro, né? Isaac. Tá? É, ela tomou a iniciativa agora de corrigir. É uma decisão, agora foi uma decisão contrária à primeira. A primeira, para ela, foi uma decisão fácil. Para que, para quem pensava que não podia ter filho, então a solução foi aí, a minha serva. Mas agora foi uma decisão dura. Não vou dizer decisão, foi uma proposta, podemos dizer, porque a decisão veio de Abraão, que foi dura, a proposta foi dura. Abraão não ah, teve que ter uma intermediação, teve que ter uma participação, né? O Eterno teve que intervir nisso, para que Abraão desse ouvido, para que Abraão agora aceitasse uma segunda proposta, de desfazer do erro, do erro que foi feito. Isso é duro, foi duro, muito duro, né? Porque não é fácil um pai, por mais que um menino seja um menino rebelde, obstinado, né, idólatra, para expulsar de casa. Isso não é fácil. Não foi fácil também para Sara, certo? Não foi fácil, mas foi o jeito de ela salvar o seu lar, porque ela tinha um papel importantíssimo no lar. A mulher, ela protege o lar, certo? A mulher tem que estar vigilante com todo o regime, com todo o funcionamento interno entre seus filhos ali, certo? Ela tem que estar, ela podemos dizer, ela é a polícia, certo? E o homem é o juiz, é o que vai determinar, certo? Ela tem que policiar todo o funcionamento, todo o mandamento do celular. E ela percebeu com gesto risada. Essa risada não é uma simples risada, certo? Não vamos pensar assim, uma risada. Não faz sentido uma risada, uma simples risada, tomar essa decisão de expulsá-los. Não, 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 não. Essa risada é uma risada perigosíssima, certo? Nós sabemos que existem vários tipos de risadas, né? Tem aquela risada de falsidade, né? Tem aquela risada para cativar as moças, aquela risada de paquera. Existe risada de alegria, como de emoção, como aconteceu essa risada. E, afinal de contas, o nome de Yitzhak é risada mesmo. E foi a risada que salvou Yitzhak. A risada salvou a risada, que é Isaac. Agora eu quero abrir uma lacuna aqui, para depois a gente voltar a esse caso. Quem riu primeiro? Eu quero que vocês participem aí, tá? Quem riu primeiro? Tá? Quem deu Yitzhak, né? A risada? Foi. Quem riu primeiro? Abraham ou Sara?
ou, né, Ismael? Ismael não entra no caso aqui, não. O que vocês acham? Quem deu risada primeiro? Sara deu risada? Sara riu primeiro, diz aqui que foi risada. Olha, melhorou o meu som, não foi? Eu começo baixinho, aí depois vou pegando um embalo, né? Vou descendo a ladeira e o som vai aumentando. É assim, né? Marta disse que foi Sara, tá? A Miriam disse que foi Sara. Estamos aqui para aprender, tá? O nome de Isaac foi porque Abraão riu. Quem riu primeiro foi Abraão, tá? Quem riu primeiro, quando o anjo apareceu a Abraão, nós, inclusive, não sei se foi na quinta, na quarta aliá da paraxá anterior, tá? Abraão riu e disse: Como que pode, já velho de idade? Você lembra que Abraão disse isso? Vocês estão lembrados que Abraão disse? Quem disse primeiro foi Abraão, depois que a Sara falou. Mas primeiro foi Abraão que disse: Como que pode? Eu idoso, né? E minha esposa já idosa, até filho. Né? Ele até duvidou, ele foi o primeiro a duvidar. Tá? E ele, antes disso, ele riu. Tá? Então, a risada, o nome de Isaac foi proveniente da risada de Abraão, ok? Tá bom? Na época era Avrão. Bem, quem quiser conferir isso, veja na quarta aliá da anterior, da Paraxá Lelechá. Veja lá, na quarta aliá. Eu não sei exatamente, parece que é o capítulo 17, 17, 6, por aí, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu só abri a lacuna, agora eu vou fechar a lacuna. Bem, é, como falei, com a risada, justamente a palavra hebraica é da raiz mesmo, de Itzhak, viu? De risada mesmo, mas é uma risada, existe risada, risada de idolatria, de assassinato, tá? Então foi uma risada realmente aquela que é preocupante. É tanto que ela percebeu como ela é uma mulher virtuosa, que zela pelo seu lar, né, que edifica o seu lar, tá? Porque a mulher tola, ela destrói o lar, ela não percebe, ela não cuida dos seus filhos, para ela está tudo bem, como tanto faz, como tanto fez, certo? Pode estar um caos, mas ela não está nem aí. Mas a mulher virtuosa, como a nossa matriarca Sara, ela edifica o seu lar. Ela teve a missão de realmente construir, de reformar o seu lar, porque até então estava decaindo ali, estava em decadência, né, com aqueles atritos, né, a divergência que existia ali, né, entre ela e a sua serva, entre o garoto também com a criança, né, poucos anos de nascido. Então foi isso. Foi duro para Abraão tomar essa decisão, mas o Eterno veio, olha, agora você ouviu lá atrás, não viu, quando ela ofereceu? Não está escrito isso não, tá? Eu só estou só aqui embelezando. Você não deu ouvido a ela quando ela ofereceu a sua serva para ter filho, agora ela quer corrigir, ela quer trazer um corretor, né, no que fez. Ela agora quer desfazer com a decisão realmente dura. Mas aí ele deu, de fato, ele deu ouvido e decretou a sentença. Serão expulsos. Vai meu filho e a serva. É bom frisar que não era esposa, é serva, tá? É, deu a sentença, determinou certo. Deu um branco aqui, tomou decisão, tá bom. Então, o que acontece?
Pegando para o nosso contexto, para entrar em outro ponto, certo? Vamos nos contextualizar, porque sempre é bom trazer para nós, para nosso meio, né? Porque nós cremos que tudo que outrora foi escrito para nosso aprendizado, para nosso ensino, para nosso ensinamento, que seja coisas boas ou não. A Torá é clara, ela mostra os defeitos, ela mostra as falhas, ela mostra os fracassos e mostra as vitórias, mostra o sucesso, certo? É aberto isso, a Torá é aberto para a nossa família. Então vamos seguir esses passos, vamos seguir esse caminho aí, tá? Então o que acontece? É, nós temos que estar cientes, nós temos que estar cientes do nosso comportamento, do nosso envolvimento com nossa família. Isso é fundamental, porque normalmente a coisa, muitas vezes, quando se torna algo repetitivo, se torna algo normal, algo, podemos dizer, relevante, tolerável. Mas essas coisinhas, pouco a pouco, nos faz distanciarmos de Deus, né? Ah, então, o que acontece? Nós temos que estar cônscio, né? Consciente das nossas atitudes, certo? Das nossas, do nosso meio, vamos principalmente com nossa família. Muitas vezes a gente fica olhando muito a família dos outros. Né? A família dos outros é isso, é aquilo, aí como o filho dele é, como a filha dele, como a esposa, como o marido é, esse negócio. Fica olhando muito a, a vida dos outros e esquecendo os fatores mais essenciais, mais importantes para, para cada um, que é a nossa família. A nossa família é o maior bem que nós devemos ter. Se é o maior bem, nós devemos ter o maior carinho, o maior cuidado, né? Apreço, ciúme, inclusive, né? Ciúme no bom sentido, obviamente, né? De ter um zelo, né? De cuidar dos tratamentos, da forma de nos comportar, falar, da comunicação, manter o diálogo. Isso aqui, se infelizmente quase não se vê no meio, né, da família. Existe caso que o pai ou a mãe nem conhecem nem os filhos ficam o dia todo trancados nos quartos, né, isolados, certo? Entrando, assistindo não sei lá o quê, não conhece, né? E quando vai falar com o filho, é para dar alguma bronca, alguma crítica. Os filhos, quando vai falar com os pais, é para pedir alguma coisa, né, com interesse, certo? Então, vive assim, essa rotina só, né, superficial, mas não de orientação, de uma conversa de Bíblia, né, de Torá, de orientações das nossas leis, das nossas normas, advertências, né, orientando a ele com quem ele deve ser, ou ela, né, deve se relacionar, cuidado com certos relacionamentos, cuidado, principalmente os nossos jovens que se relacionam, que têm a faculdade, né, ou colegiado, seja lá que for, né, aí tem muitos envolvimentos, né, né? Aí quando vai trabalhar, vem a ansiedade da vida, tudo que acontece e, e eles não percebem que vai sendo, pouco a pouco, sendo enlaçado, se distanciando, e os pais não conhecem, não vê nada, está tudo bem, está tudo legal, né? E quando vai ver, o filho já está no na outra banda, já está no outro caminho, certo? Caminho oposto. E para tomar uma decisão difícil, é importante, mesmo, nunca é tarde tomar a decisão, quando é certa, mesmo que seja dura, deve ser tomada para salvar, né, aquilo que está até mesmo perdido, inclusive. Pode estar se perdendo. Se estiver se perdendo, ainda tem mais chance de salvar. Mas se estiver perdido, mesmo assim, né, não devemos desistir,
certo? Dos nossos filhos ou dos nossos cônjuges, né? Seja lá que for, até mesmo de nós mesmos, né? Muitas vezes temos que estar atento a isso, né? Então, decisões difíceis, mas a vida se tornou mais fácil para o casal. Após a retirada, né? Após a retirada do, da cela com seu filho, a expulsão, melhor dizendo, né? Se tornou, normalizou. E nós vimos, ao decorrer desta jornada de Hagar, né, ela se perdeu no deserto. Se perdeu por quê? Certo? Certamente, eu acredito que a mente dela estava conturbada, estava com tanto ódio, estava com rancor, alguma coisa, ela está envolvida com emoções que a deixou cega, tá? A deixou cega. Já conhecemos a sua personalidade. Nós conhecemos quando ela não quis ser subalterna à sua senhora. Isso já mostra, né, a sua teimosia, a sua rebeldia. Já nos dá a entender, inclusive, né, quando aconteceu a sua fuga, né, quando ele ainda estava ainda nessa época estava grávida, né? O anjo então orientou a ela de voltar para sua serva, volte para ela, porque ela é sua serva, e esse menino vai ser um menino, vai ser. Deu inclusive o nome do menino, que é Ismael. Ismael quer dizer Deus ouve, Deus, o Eterno ouve, né? Em vez de Shemar, né? É a raiz da palavra Shemar, né? O Deus ouve, ele, em vez de Deus, então Deus ouve e esse será a grande nação, mas em virtude por ser da semente de Abraão, tá? Não porque era meritória, sabe? Ela não era meritória, por mérito de Abraão, o pai do garoto lá, certo? E aqui, então, ela perdeu o rumo, perdeu a trajetória. Ela sabia o caminho. Abraão não, certo? Ela sabia o caminho, onde iria, né? Era onde iria, certamente ia para o Egito, dá a entender que era ia para o Egito, né? Era saber o caminho, mas envolvida com ódio, com rancor, a emoção nos deixa cegos, certo? Quando nós estamos envolvidos, né? Com ódio, a gente cega, a gente age de uma forma que nem muitas vezes não, não é aquela vontade própria, mas nós deixamos o ódio agir por nós, certo? E também tem outro fator, tem outra emoção que nos deixa cego, é a ansiedade. A ansiedade também deixa a gente cega, certo? Cego. Então, o que acontece? Ela perdeu o caminho, envolvida com essa emoção, né? Com ódio, com algum rancor, certo? E ficou cega. É tão cega que nem olhou, nem viu nenhum poço. O Eterno não abriu o poço para ela, tá? O Eterno não abriu o poço para Hagar. O poço estava lá. Ela que não viu, tá? Vamos ver aqui, para não dizer que é eu que estou falando. Veja como ela estava envolvida, estava sendo predominada, né? Dominada pelo ódio, pelo rancor. Estou aqui, estou na leitura, né? No versículo 15, consumida a água do odre, o Abraão deu a quantidade certa, mas ela ficou rodando pelo deserto por estar perdida, tá? Perdeu a noção, perdeu as direções, certo? E ficou desorientada. E aí, no versículo 16, foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de um arco, porque dizia: não quero ver a morte do menino, né? Não quero ver. Quer dizer, vamos para frente, depois eu vou entrar nisso aqui. E assim sentada chorou,
certo? Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo disse a Agar, né? Gritou, disse Agar, né? Que tens, Agar? Né? O que aconteceu? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, né? O lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, le- levanta o menino, né? Que em hebraico, tá? Em hebraico está Yaderra, deixa eu ver aqui se aparece aqui, Hanar, né? Essa palavra Hanar, Nar é um jovem, tá? Nem é criança, nem um Yelid, né? Yelid é criança. Nar quer dizer um rapaz, moço. Hanará é moça, né? Então era um rapaz. Tomam pela mão, né? Levanta o moço pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o que aconteceu? Depois que ela teve aquela palavra de ânimo, até então ela estava movida pelo ódio, cega, desorientada, porque é isso que acontece com a pessoa que está envolvida por essas emoções, a gente fica, né, tentando respirar, né, relaxar. Não, mas ela não assumiu, não queria resolver, apenas deixou a mercê, deixa a vida me levar, não quero nem saber, eu vou deixar o menino aqui e não quero nem ver nem a morte. Quer dizer, ao invés de procurar se concentrar, né, de procurar soluções, não, ela ficou fixada nos problemas, ela ficou presa nos problemas e aí para ela não tinha mais solução. Entendeu? Você já ouviu falar, pois Fórmula 1, né? Não tem os pilotos, Fórmula 1, quando tem aquelas curvas, né? Tchan, aquela velocidade imensa, né? E faz aquelas curvas e tal. Se o piloto, né? Se ele olhar para o muro, o que vai acontecer? Se ele ficar fixado no muro, olhar para o muro, o que vai acontecer? Ele vai bater no muro. Ele bate no muro. Mas se ele olhar para a pista, né, tá na curva, mas olhando para a pista, para onde ele quer ir, ele sai. Ele vai seguir a sua reta e vai seguir essa jornada. Entendeu? Então é isso que acontece. Se a gente se concentrar muito nos problemas, olhando muito, né, fica lá pensando, pensando, gastando energia, mais energia, a gente não vai ter o raciocínio para buscar saídas, soluções, tá? Porque nós estamos envolvidos com emoções, com a razão, zero. Foi isso que aconteceu, não estava vendo. Aí quando alguém deu uma palavra de conforto, o que está acontecendo, Sara? Mulher, o que está acontecendo? Vai lá, pega o garoto, né? Ele vai ser uma grande nação, tal. Aí ela se ergueu, né? Aí voltou a sua razão, voltou a si, pegou o garoto pela mão e aí ela viu. Ela viu o quê? Ela viu o poço. O poço não foi aberto. Ela viu, ela não estava vendo o poço, mas o poço estava ali, certo? Estava ali o poço. É isso que acontece. Muitas vezes a gente não consegue ver a solução. A solução está um palmo da nossa frente, a gente não consegue ver porque a gente está se concentrando nos problemas ou vendo a vida dos outros e nunca iremos tomar uma decisão dura para que a nossa vida seja mais facilitada, certo? Isso em todo sentido, em todo sentido na vida, espiritual quanto material. Quantas pessoas não querem tomar uma decisão radical, dura, para que de fato chegue o auge da sua conversão, né? Outras se acomodaram, ficaram paradas no tempo, não avança mais, porque é mais conforto. É confortável estar no cômodo, sentadinho no sofá, né? Ali fazendo a mesma coisa, não tendo nenhuma evolução, não pensa em fazer algo que vai realmente impactar a sua vida espiritual, né? Vamos trazer para o material também. Tem pessoas que espera
tomar decisões sábias depois que eu vou casar para ser mais sábio, ou para tomar uma decisão mais sábia, ou quando tiver um bom emprego, eu vou tomar uma decisão mais acertada. Não, não. A decisão acertada, sábia, é antes do casamento, é antes do emprego, é antes de qualquer coisa. Primeiro temos que tomar a decisão. Primeiro tem que sair do sofá, levantar, erguer, trabalhar, né? Buscar meios para mudanças de vida, ou seja espiritual, que seja material. Pessoas ficam acomodadas, paradas no tempo, não evolui, né? Não busca ampliar seus conhecimentos, certo? Porque é mais cômodo. Ninguém quer, é muito cômodo. É interessante que o Rav Yeshua falou sobre acerca da coisa espiritual, né? As coisas espirituais. Diz que o caminho da perdição, ela é o quê? Ela é larga, é espaçosa, porque é mais fácil do homem seguir. É muito mais cômodo. E quem quer é salvação, mas não quero nem sequer mover uma palha, não quero sequer nem uma mudança de vida, mas quero se envolverem com os deleites, com os prazeres, com relacionamentos proibidos, certo? E pensando que vai ser salvos. E o caminho da salvação, ela é estreita. E além de ser estreita, é espinhosa. Dói. Decisão dura. Dura, entretanto, vai facilitar a nossa vida, né? Vai facilitar a nossa vida, porque é triste, é lamentável a gente presenciar pessoas do nosso meio, né? Pessoas amigas, famílias, enveredando por caminhos daí, esse caminho largo, buscando prazeres momentâneos, deixando o que é realmente eterno, certo? Porque é muito mais fácil. E nós, qual é a nossa postura, qual é a nossa posição? Porque pegar a cruz, né? Ou perder a vida, que dói, perder a vida dói. Mas para quem quer ganhar a sua vida, tem que perder. Tem que tomar essa decisão dura, tem que renunciar os prazeres, né, os deleites, amizades corruptas. Eu estou dizendo amizades que corruptas no sentido que vai nos corromper, que vai nos trazer é, malefícios, né, espirituais, deixar nossos próprios interesses, empregos que nos fazem distanciar de Deus, né, quer nos obrigar a abandonar o legado espiritual, que é a Torá, deixar de comer certos alimentos, decisões duras, comer ovo, né, porque não tem comida kosher, é duro, dói, mas saiba que as aflições deste mundo que nós vivemos, o sofrimento que nós vivemos no mundo presente, não se compara com a vida que há de ser revelada quando o Mashiach e Yeshua se manifestar no meio do seu povo. Aí a nossa vida está aí fácil. Decisões difíceis hoje. Vida fácil no futuro. Né? Shalom, desde já Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Zé Canhoso, pode ligar a gravação.